Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, Mirtz, é porque para nós é um prazer, é interessante os assuntos, é gostosa a nossa conversa. Espero que você goste, converse aí também em casa, que esse é o objetivo, né, Mirtz? Então, hoje nós vamos falar sobre vida espiritual abundante. Né? Eu sei que, na verdade, eu não sei com quem exatamente nós estamos falando, mas sei que você teve interesse, né? Sendo cristão, não sendo cristão. E quando nós falamos de vida espiritual, nós falamos de um reino espiritual. E a gente sempre disse que quando Jesus veio, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E eu acho que é bem do humano. Nós somos cristãos, mas assim, independente de buscar uma vida mais plena, né? Quem tem Deus no coração é certeza. Mas mesmo quem não tem, é uma busca muito forte, né, Mirtz? Eu disse, essa é uma promessa para os cristãos, mas você colocou muito bem. É um desejo de todo ser humano. Todo mundo gosta de ter uma vida com qualidade, com abundância. Isso. É uma vida plena, né? Isso, com sentido, assim, né? De gostar de viver, Sim, ter prazer em todas as coisas. Então, é o desejável, né? Mas na palavra de Deus, né? Eu vou ler para você palavras do próprio Jesus em Mateus. Em Mateus 6,33, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, porque eu não vou tirar do contexto, todas essas coisas são aquilo que a gente precisa para viver. Comer, se vestir, trabalhar, tudo. Ele diz, tudo isso você vai precisar fazer, tudo isso é bom. Agora, se você buscar primeiro o reino de Deus, essas coisas vão ser acrescentadas. Isso, porque às vezes a gente não percebe esse lado cristão, a gente fica muito em metas, né? Em atingir metas, em melhorar no trabalho, em comprar carro, em ter uma família e comprar uma casa, e acaba perdendo a perspectiva do espiritual, né? Do espiritual. E está muito certo, não é crítica nenhuma. No lado natural você tem que fazer mesmo o que precisa. Tem que fazer mesmo, sim, mas é que a gente está falando da abundância. Nós temos que falar, vida, porque eu estou falando em vida espiritual abundante, a primeira compreensão que eu tenho que ter, que se eu tenho um relacionamento com Deus, Deus é espírito. Né? Então essa abundância só vai acontecer a nível de espírito. E se nós, que somos deste mundo e do mundo espiritual, tivermos o entendimento do espiritual, né? E quando começa isso? Então vamos ver bem. Isso. Lá em João 3 está dizendo assim. João 3, eu vou começar no 3, diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, esse é o momento que a Eliane falou. Existe um momento onde nós fizemos essa opção. Perfeito. Uma opção consciente. Isso. E aí é o lado bonito, e não que o outro seja feio, mas os dois lados são importantes. O bonito que ele fala, que eu acho legal, é o lado do nascer de novo e esse novo mundo que nos é apresentado, essa nova vida abundante. Mas também já é referido que se tenha morrido, né? Uma parte que é ligado demais ao mundo, às coisas carnais, às coisas do mundo, a gente tem que deixar para trás para poder ver e desejar esse novo, né? Esse abundante de Deus que virá no espiritual, né? Então, quando nós estamos falando em vida espiritual abundante, chegar nesse patamar, a gente começou
o início foi o novo nascimento. Isso. Então, nós vamos pegar essa figura mesmo. Nascemos de novo dessa maneira que ele falou. Nascemos no Espírito. Você pode nascer de novo aos 11 anos, ou até antes, se uma criança de 8 anos tiver uma boa compreensão de quem é Deus, quiser aceitá-lo como Senhor. Né? Mas ele se revela as ideias, sabe, as não idades, existe um cronograma. A gente põe assim, baseado naquilo que no natural, geral, né? Que é mesmo. A gente pensa que talvez lá pelos 10, a partir dos 10, é que você possa ter uma boa compreensão disso. Né? Então, aí você pode nascer de novo aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, aos 90. Não tem idade para nascer de novo. Só que a partir do momento que você nasceu de novo, né? É aí que esse crescimento espiritual, é a partir daí, independente da idade. Então, e a Bíblia faz um paralelo muito natural entre o crescimento natural e o espiritual. 1 Pedro 2:2 diz assim: desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes e por meio dele para a salvação. Então, nós estamos falando em abundância espiritual. Como é que começa nossa vida espiritual? Com leitinho. O que a Bíblia chama de leitinho, né, espiritual? Começa como começa a vida, né? Começa igualzinho. Devagar, se desenvolvendo com leite. Eu acho que é entendendo primeiro que Jesus é o nosso suficiente Salvador, né? Eu acho que é o leite mais gostoso, que mais aconchega, é entendendo isso, né? A salvação através de Jesus. Então, e ele diz assim, para a gente se alimentar, a princípio, logo depois do nascimento, com esse leitinho. Nós vamos se alimentar. Esse leite são verdades espirituais que a gente vai conhecer na Bíblia. Tá tudo lá o que a gente precisa. Né? Agora, a palavra de Deus é pão, né? Que nem diz, é alimento. Como é que alimento processa dentro de nós? Como é que processa e quando somos bebê, tá? Então, quando os nossos filhos nascem, a orientação primeira é a amamentação natural, materna. Que é o que a gente sabe, vem com anticorpos, vem com todas as proteínas. Aquilo que vai precisar. Que vai precisar para o desenvolvimento da criança, né? Às vezes uma mãe não pode, vem o leitinho que é industrializado e tenta copiar as propriedades do leite materno. Do leite materno, Isso. né? Isso. Então, a gente começa também na Bíblia assim, a entender algumas verdades espirituais. E a gente começa com um conhecimento, aquilo que está na Bíblia, teórico, tá? É teórico mesmo. E tem uma coisa que tem que acontecer é que você tem que acreditar naquilo que você está lendo. Né? Que aquilo é o que você vai precisar. E é interessante porque acreditar naquilo que estou lendo e nem sempre é visto, ou na maioria das vezes eu não consigo ver, não é palpável, é um mundo espiritual, né? Nem vai ver, às vezes não vai nem entender a princípio, porque quando nós estamos falando da Bíblia, nós não estamos falando de um livro. Eu sempre digo, nós estamos falando de 66 livros contidos dentro de um único volume, né? Isso. Você encontrou dificuldade quando você pegou a Bíblia pela primeira vez ou você já teve auxílio? Não, eu tenho dificuldade até hoje. Não, eu também confesso que não é simples assim. Eu tenho alguns livros, por exemplo, o ano passado nós estudamos Apocalipse, nós fizemos um grupo, a gente leu, estudou o Saião, né? O Russell Shedd. Então, assim, a gente, para ler, a gente estava num grupo e ainda com outros autores e trazia informações. Então, realmente, alguns livros, a gente comentou esses dias também sobre o livro de Jó, até comecei a ler. É um livro feito em rimas, de uma forma difícil, ele trava uns diálogos assim. Então, também é um livro difícil. Então, ela já está falando... Né, de Daniel, que fala de algumas coisas. Então, ela já está falando de um alimento que beira, assim, a feijoada, né? Lá na frente. Que beira a carne, de panela, alguma coisa, sabe? Mas o começo é mingauzinho. Mingauzinho. Saiu do leitinho, vai para o mingau, um pouquinho mais grosso, não entende, né? Exatamente, precisa
É como na criança que alguém vai alimentar, na maioria das vezes precisa de caminhar, né, com alguém na fé, para que essa pessoa te apoie. Sabe, esse amadurecimento, por exemplo, você vai ler a Bíblia, vai dizer assim: todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito, né? Todas as coisas são todas as coisas. São as coisas boas, são as coisas ruins, são as circunstâncias que você não está entendendo. Tudo isso vai fazer parte desse seu universo de crescimento. Compreensão. Isso, e uma coisa interessante também é assim, né, Mirtz? Se você lê uma vez, o que aconteceu, pelo menos comigo, se lê uma vez, entendeu pouca coisa daquele texto, ou não entendeu o que se relaciona com o capítulo anterior, volte a ler, medite na palavra, consulte às vezes algum livro ou alguém, faça de um estudo, né? Às vezes não é de primeira que você entende. Né? E vou te dar mais um conselho assim, não é porque você não entendeu, por exemplo, como ela disse de primeira, e tudo que você tenha que você desistir, às vezes você vai ter que ser além da ajuda, você vai ter que ser forçada. Por exemplo, porque nós estamos falando disso como alimento da sua fé. Alimento mesmo. Se nós formos, por exemplo, para a criança, quando o bebê sai do leite materno, vai para os mingauzinhos da vida, vai para os sucos, não sei, vai depender. Eu tive 2 filhas, você tem um filho. Eles não vão aceitar facinho tudo que você vai oferecer. Isso. Vai. Não, assim nem que sempre, sabe, você vai testando os sucos. Sabe, eu era muito preocupada com isso. Eu comprei livros, eu gosto, tudo que eu gosto de fazer com excelência as coisas. Então eu vou comprar o que é. Então vai tudo. Eu, inclusive, fazia uma coisa assim que minhas filhas falavam, gente, como é que a gente... eu comprava, porque era a orientação que eu tinha lido, bife de fígado, colocava ele dentro de uma vasilha de vidro fechada, em banho-maria, para que ele soltasse tudo aquilo, toda a propriedade que ele tinha de ferro, de outras coisas. E aquela água, parecia água suja, aquela coisa acinzentada, eu punha na sopinha, que estava tão bonitinha deles, eles já olhavam, né? Mas o gosto misturava e ela falava... Mãe, como é que você conseguia fazer a gente comer tudo isso, sabe, né? Coisa assim que não... Mas a gente procura dar o melhor e nem sempre eles aceitam. Isso. Né? Tem 2 coisas. A bênção delas terem você como mãe, né? Que lia, procurava fazer com esmero, né? E deu certo. E elas também, né? Nessa situação, a criança, ainda bem que ela tem o encantamento, né? Se você brinca e faz uma coisa e outra, na brincadeira ela vai e desperta a curiosidade. Pode, né? até parecer polêmico, porque algumas pessoas vão dizer assim, que não. Meu filho não come nada e não tem jeito. Né? Eu vou ter uma opinião, claro, a respeito disso. Eu digo, ele não come nada porque você não... Isso, pelo menos é a minha opinião, mas eu não sei, é teu filho, né? Porque cada um vai tratar do jeito... Nós tínhamos assim... Ele tinha que comer, daquilo que estava posto na mesa, tinha que comer uma colher de sopa de tudo que estava na mesa. Sabe? Aí tinha choradeira. Você pensa que é fácil? A criança fala, não, mas eu não quero. E porque eles vão insistir, não quero, sem ter provado. Era o que acontecia com as minhas. Isso. Não gostou da aparência, não quero. Né? Era assim. É verdade. E em casa, além disso, a gente tinha uma estratégia que eu já vi com outros amigos que não faziam. Por exemplo, o Matheus, ele comia à mesa, tinha cadeirão ali, junto com a gente ia brincando, o Alex sempre oferecendo isso aí que você fala, mas prova isso, prova aquilo, que delícia e tal. Então, fazia de um jeito que ficava gostoso. Mas eu já vi famílias que as crianças comiam bem antes, sozinho, às vezes não tinha essa interação familiar. Comia o que queria, Comia o que queria, às vezes... Tudo bem que às vezes a mãe trabalha, não pode, mas assim, é a empregada quem dava e sabe lá, ela tá cheia de coisa para fazer, né? Então tem todo um contexto, que você tem que dedicar tempo, né? Então é isso que a gente tem que observar. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando sobre a importância, né, da gente ter uma vida espiritual abundante,
estamos usando mesmo o que a palavra de Deus diz, porque ela é alimento para as nossas vidas. E assim que nós nascemos de novo, começamos a caminhar como cristãos, a gente começa a ter esse alimento. Comparamos com os nossos filhos quando são pequenos, porque se você deixar por conta deles, eles não sabem dosar. Bolachinhas recheadas são muito mais gostosas do que o brócolis. Sim, né? certamente. Convenhamos, né? Então, não é tudo. Então, a gente, o que com sabedoria, eu acho que era com sabedoria a gente fazia, na hora do chororô, que não quero comer isso, a gente trocava por coisas com o mesmo valor. Isso eu não quero. Tá bom, não come isso, mas tem uma outra coisa que tem o mesmo valor. O que é que tem o mesmo valor que uma cenoura, ou talvez uma coisa que foi rejeitada, né? Isso, exatamente. E um pouco, que ali no caso é só um pouco de sal, alguma coisa, misturar com um caldinho de feijão, né? Uma coisa assim, sempre acrescenta, sempre. Né? O sabor. Porque na vida espiritual, tá? Nós vamos ter ali, na palavra de Deus, nós vamos ter para crescer na vida espiritual, para ter uma vida espiritual abundante, nós vamos ter estudo da palavra, oração, meditação, comunhão com os irmãos, tudo isso vai ser o alimento para a nossa vida espiritual. Nós vamos ter que sabedoria em dosá-los. Tá? Isso. Não é igual, por exemplo, tal coisa é um bom alimento, então dá-lhe só isso, né? Exatamente. Carne é bom? Só carne. Só carne. Nada de arroz, nada de verdura. Não, precisa dosar tudo. Um pouquinho de cada um, exatamente. Se a gente não dosar bem essas coisas, a gente não tem vida espiritual abundante. O estudo da palavra é uma das coisas que a gente tentou começar a falar. Sabe, não adianta você abrir a Bíblia e sair garimpando o versículo. Isso. Hoje eu vou ler um Salmo, amanhã eu vou ler um Provérbios, e depois da manhã eu vou ler, sabe lá, Cantares. Sabe, se você não tiver um plano organizado, como você faz com o seu cardápio, com a sua cozinha, você não vai ter uma alimentação correta. Porque as informações não batem, né? Por exemplo, alguns livros são mais gostosos de ler, por exemplo, Salmo é um livro gostoso de ler. Sim, todo mundo gosta. Mas não adianta você só ficar em Salmos, né? Tem que ir para algumas outras coisas, você tem que entender uma outra... Se você comparar com a alimentação, se você ficar garimpando, é como se você... no final do dia, eu comi um biscoito de manhã, comi uma bananinha à tarde, Você não vai sentir fome fazendo isso, só que você não vai estar bem alimentado. Bem alimentado, não vai estar saudável. Não vai estar saudável, saúde, né? Alimentado tá, né? Então, porque você precisa chegar nisso, né? Tem gente que só depende daquilo que é lido no domingo. Isso. Né? Exatamente. O alimento bíblico dele é daquele trecho que foi lido no domingo ou no meio da semana, se ele frequenta uma célula, né? Exatamente. Então, e aí, não é, só complementando, não é que é ruim, é muito bom o que foi lido no domingo, e normalmente as pregações dos pastores são muito boas, mas não tem a interação e a aplicabilidade na sua casa, né, Mirtz? Não, e até... um sermão dura o quê? 40 minutos. Porque se passar disso também já é o povo se te distrai, contraproducente. O bom da segunda-feira é você aperfeiçoar aquilo que você ouviu no domingo. No domingo, aplicar, né? Entender onde que a palavra faz sentido. Continuar, dar continuidade, contextualizá-lo melhor. Isso. Aliás, o próprio estudo de célula faz isso. Permite que você, durante a semana, você reforce mais uma vez, né? Mais uma vez, troque informações com as pessoas mais próximas, né? Agora, uma coisa que você precisa também em relação à leitura da Bíblia não é obrigatoriedade. É vontade. Isso. Paixão por ler a Bíblia, né? Tem que fazer bem, né? Você tem que querer, sabe? Gente, olha, quando você vai com fome para a mesa, nossa, qualquer comida fica boa demais, não é? Fica boa demais, Sabe, eu acho que quando você vai com essa fome de leitura da Bíblia, você vai aproveitar tudo que você lê naquele dia. Exatamente. Né? Faz sentido, né? Você consegue, assimilar e duas, consegue aplicar. E se você não tem vontade, aquilo não faz nem sentido. Sabe, né? queridos, quando você está comendo uma coisinha gostosa, às vezes até bastou. Mas está tão bom que você não para, né? Você para um pouco mais. Com a Bíblia é muito mais do que isso. Sabe, você se propõe ou a um livro, ou um capítulo, porque você
de repente você é tanta paixão que você não quer parar, você quer mais um pouco. E vou te falar que faz bem. Nesse caso, diferente da comida em excesso, essa faz bem, muito né? Bem. Isso que a gente tem que cuidar, né, Mirtz? Aí você falou uma coisa legal, porque às vezes a gente começa a ler, gosta e vai em frente. Mas tem algumas distrações, né, que se a gente não perceber, um WhatsApp aqui, vou dar uma olhadinha em alguma notícia ali, vou mexer numa outra coisa ali, essas distrações quebram esse gostoso, né? Porque até você voltar de novo, não é assim também fácil, não. Sabe, na hora que você sai, para mim, não é fácil. Não é, não. Tanto é, queridos, que vale até para aquilo que você está escutando. Eu tenho o hábito, às vezes, daquilo que eu vou fazer. Vamos supor, se eu vou lavar uns legumes, se eu vou lavar alguma coisa, preparar uma salada, tudo, e eu também estou ouvindo, eu sigo um monte de pregação, eu estou ouvindo uma pregação. Dependendo do que eu estou ouvindo, gente, eu não faço as duas coisas, eu tenho que parar de lavar o legume ali e falar, agora deu, vou continuar, porque em relação à palavra é assim, sabe? Não dá, quem vai sofrer prejuízo no caso são os benditos, o que eu estou fazendo, mas se eu quero a palavra eu quero, né? Eu quero, exatamente. Mas além da palavra de Deus, outra coisa que a gente precisa dosar, saber dosar, entender, e faz parte para a gente ter uma vida espiritual abundante, é a oração. Essa foi uma coisa que Jesus deixou como maneira de se relacionar com Ele. Aliás, o próprio Jesus orava. E orava muito, né? Uma coisa legal, né? Assim, ele se retirava da multidão, como nós falamos, que estar entre os irmãos é uma coisa boa, ou se retirar e entrar em oração também é muito bom, né? É necessário. Vai haver um momento de oração de concordância, que vai estar muito bom estar com os irmãos, mas essa oração a sós é imprescindível para o nosso... traz mais coisas e tudo mais, né? Crescimento espiritual para nossa intimidade com Deus. É a possibilidade onde você vai ouvir a fala falar dele. E ouvir, né? Então, e para tudo, e para a vida espiritual abundante é assim. Os discípulos entenderam tanto esse ensinamento de Jesus que chegaram para ele e falaram, olha, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender. Eu achei né? muito legal isso. Então, Jesus tem modelo de oração, tudo, mas ele ensinou também que, seja ele qual for, você pode orar do jeito que você quiser. Todo tipo de oração que você sabe é válido, é bom, mas Jesus ensinou que você termina ela assim, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como no céu, né? exatamente. Porque João 6,38 está escrito assim, a respeito de Jesus, ele falando, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Né? Uau, hein? Você não é a gente aqui que vai querer que faça a nossa vontade, né? E Paulo dá outra orientação a respeito de oração. Paulo diz assim, orai sem cessar. Sem cessar. Não é ficar de joelho no chão, repetindo. Esse orar sem cessar tem a ver com tudo que você está fazendo o dia todo. Às vezes até a tua atitude, a tua postura é uma oração. Sim. Né? É em reverência a Deus, né? É como se estivesse realmente na presença de Deus. Porque não é uma atitude aqui de oração, aí você sai, já profana, já xinga, já bate. Né? Sabe, estar na presença, né? Ficar ajoelhado, repetindo, primeiro que seria impossível. Né? Então a gente já sabe que assim não é mesmo, né? Esse orar sem cessar é tudo que te envolve tem um cunho de oração. E a gente ora em qualquer lugar mesmo. A gente ora no banho, você precisa tomar banho, você está embaixo do chuveiro, sabe? De repente você quer orar ali, tá valendo, né? Isso, e eu acho... dirigindo? Tá dirigindo. Eu acho que são momentos importantes da gente agradecer e louvar a Deus. Né? Senhor, que beleza que eu posso tomar banho. Eu tenho ótimo. Água quente, que eu estou em saúde, né? Tudo isso é maravilhoso. Sabe? De repente, né? Você... olha ali, você está passando na janela do teu carro, você olha, sabe, uma árvore linda, tá? Sabe? Você louva a Deus por isso. Você vê Deus ali, né? Ali, né? Ai, com certeza. Louva a Deus. E você dá graça e fala, Deus, que bom que eu enxergo. Que enxergo, né? Eu faço você isso dá também. Graça, né? Que bom que eu dirijo, né? Tem tantas coisas, né, que a gente pode, né? Eu gosto quando você fala, né? Nós que podemos e cremos e temos, né? Nós que podemos e temos, sempre muito assim. Muito legal. Agradecemos. Nós que temos e podemos, agradecemos. Né? Porque sempre, né, não pode, né? Tem coisa assim. Então,
Às vezes, e essa oração, eu falei para você, cabe em tudo. Tem o dia da oração que é entrar no teu quarto e fechar a porta. Isso, que tem que ser assim. Isso, é uma outra coisa. Agora, tem aquele dia também que você vai precisar orar com os irmãos, porque a palavra diz que aquilo que a gente ligar na terra, ele liga nos céus. Isso. Né? E aí tem, e junto assim, normalmente a gente intercede por outras pessoas em sofrimento, né? Ou por uma nação, ou por uma causa, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Então, com os irmãos é muito importante. E às vezes é em favor de um terceiro, né? E a comunhão com os irmãos também nos leva a um crescimento mesmo espiritual, a uma abundância espiritual, porque é muito difícil você viver o evangelho sozinho na tua casa, porque a ordenança bíblica é congregai-vos. Congregai-vos. Faça parte, sabe? O povo de Deus se interessa. Nós temos ainda a meditação, tá? Meditação. Quando a gente está conversando, a gente está falando e está ouvindo, né? Falando, ouvindo, né? E às vezes, o que é meditação? Nós temos uma conversa aqui, essa que nós estamos tendo. Quando esse programa acabar, você entendeu tudo que nós estamos falando. Quando esse programa acabar, às vezes você, lá no teu quarto, lá na tua pia ou em algum lugar, você vai lembrar de alguma coisa e você vai meditar naquilo que você ouviu. Vai te fazer assim... Nossa, isso fez sentido. Ligou com alguma coisa lá, pede para Deus revelar um pouco mais, aí Deus amplia, né, a revelação do assunto. Sabe, queridos, a meditação é justamente essa, é aquilo que você leu na hora, e às vezes quando a gente termina um período de oração e leitura junto, você leu, você orou, você terminou, conseguiu algumas coisas, tá tudo bem. Talvez no outro dia, né, numa outra situação, né, você sozinha comece a meditar no mesmo texto, na mesma coisa, e possa ter, como você falou, uma revelação nova, um acréscimo, né? Comigo acontece isso. Né? A hora que você fica quietinho, assim, vai pensando, nossa, mas tem isso também. Ah, tem aquele outro lado. Você vai ligando. Lucas 2,19 diz assim, Maria, porém, guardava essas coisas, meditando sobre elas no coração. Eu gosto dessa fala. O Salmo 119, Davi diz assim, mantenho-me acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Porque ele achava que essa hora era a hora do silêncio, a melhor hora, né? Que não tinha nada distraindo. Os barulhos, né? A meditação exige, sim, quietude. Né? Isolamento, né? Como é que você vai meditar ouvindo tanto barulho? Né? Isso é que te dá, né? Porque a meditação é um processo, por isso que a meditação é um processo mental. Né? Intenso. Então não dá para meditar, falar assim, agora eu vou meditar, eu vou fazer um arroz doce, mas eu vou meditar na palavra. Não combina. Não. Você pode até pensar em alguma coisa, você pode, né, focar o pensamento em algumas coisas. Mas o meditar é mais profundo, né? Você tem que estar um pouco mais focado em você mesmo, né? Ou em Deus, né? Ou nessa conversa. Queridos, tem muito mais coisas, mas o nosso tempo hoje fecha aqui. A gente promete para você que continua realmente ajudando. Não só você, mas a nós também a termos essa, né, qualidade de relacionamento com Deus, né? De vida espiritual. É o que a gente tinha para você. Agradece muito a tua companhia e te convido a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.